Para Brasília, mas para falar de G20, teve reunião dos 20 países ali, o presidente Jair Bolsonaro não participou, mas tivemos sim a participação do ministro Carlos França de Relações Exteriores, que falou agora há pouco em inglês. Cássio Zeiman já chega para cá para contar para a gente os principais pontos da fala, do discurso dele no G20. Conta, Cássio, boa tarde. Oi, Daniel, boa tarde para você, para Itaná, todo mundo que acompanha aí o Live CNN. A gente estava acompanhando, então, essa reunião da cúpula do G20, terminou há pouco nessa transmissão, em que o ministro das Relações Exteriores voltou a falar sobre essa cooperação internacional para o acesso e também distribuição de vacinas. Ele fez uma espécie, Daniel, de um balanço sobre a pandemia, dizendo que países ricos tiveram acesso grande às vacinas, à produção também de doses e também uma testagem em massa. Já países em desenvolvimento têm sofrido consequências muito graves, de acordo aí com o próprio ministro, dizendo que teve um acesso reduzido a vacinas por falta de recursos. Também o sistema de saúde estava perto do colapso de alguns países, como o próprio Brasil, ele usou como exemplo, e também faltou mais testes, tratamentos e também suprimentos para tentar aí amenizar todas as consequências dessa crise sanitária. O ministro Carlos França também disse que para acelerar todo esse processo de vacinação no país, ele defende então uma adoção de medidas para fortalecer a produção internacional de vacinas, dando prioridade para esses países em desenvolvimento. Ele não entrou em detalhes que países são esses, para também ter uma maior distribuição de medicamentos, equipamentos, para esses países então conseguir produzir a sua própria vacina. Por isso que ele diz que o Brasil está trabalhando e muito nessa transferência de tecnologia para que a vacina seja produzida aqui em solo brasileiro. E sobre as vacinas em específico, Daniel e Tainá, o ministro disse então, quando tiver mais vacinas em mão, o país então tem um potencial para poder vacinar 2,4 milhões de pessoas por dia. Então foi esse balanço que ele fez nessa cúpula do G20, terminou há pouco aqui em Brasília. A gente segue acompanhando, qualquer outra novidade a gente volta com vocês.